Imagina só, uma nação como se fosse um grande programa de computador. Quem é que tem o poder de escrever o código-fonte original? E talvez mais importante, quem é que pode chegar lá e alterar esse código? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, o poder supremo de criar e recriar as regras do jogo de um país. Bem, o conceito central de tudo isso é o tal do poder constituinte. É importante pensar nele como a força que vem antes de qualquer outra coisa. Sabe, antes de existir lei, antes de existir presidente, congresso, existe esse poder, essa capacidade de criar a própria Constituição que vai dar origem a tudo isso. Olha só o nosso roteiro. Primeiro a gente vai entender a essência desse poder. Depois vamos ver que ele tem basicamente duas versões. Uma para criar tudo do zero e outra para fazer reformas. Aí a gente entra num debate filosófico bem interessante sobre os limites desse poder e para fechar vamos ver na prática como as mudanças na nossa Constituição acontecem. Para começar, vamos usar uma analogia que ajuda muito. Se a gente imaginar que a nação é uma casa, o poder constituinte seria a prancheta do arquiteto e as ferramentas do construtor original. São eles que decidem onde vão ficar as paredes, as janelas e, mais importante, os alicerces. Então, de quem é esse poder, afinal? A resposta tem duas partes, o que é bem interessante. O titular, ou seja, o dono, a fonte de toda a legitimidade, é o povo, sempre. Mas, na prática, o exercício desse poder é delegado, é entregue a representantes eleitos que se reúnem numa Assembleia Constituinte para, de fato, escrever as regras em nome de todo mundo. Agora é que a coisa fica mais legal. Esse poder não é uma coisa só, ele aparece de duas formas bem diferentes. Uma para construir do zero e outra só para fazer atualizações. E aqui a diferença fica muito clara, né? O poder originário é tipo o Big Bang do direito. É o momento em que se cria uma casa totalmente nova, do zero. Já o poder derivado é a equipe de reforma. Ela pode quebrar uma parede, trocar o piso, construir um quarto novo, mas sempre respeitando a estrutura principal da casa que já existe. As características desse poder originário mostram bem a dimensão dele. Ele é inicial porque, começa uma nova ordem jurídica, é autônomo e incondicionado, o que significa que ele não precisa pedir permissão para nenhuma lei antiga, ele é livre e, muito importante, ele é permanente. Mesmo depois de criar uma Constituição, esse poder continua lá, guardado com o povo. E claro, toda essa força nos leva a uma pergunta que é simplesmente inevitável. Se esse poder originário é tão absoluto assim, será que ele tem algum limite? Essa é, talvez, a grande questão filosófica do direito constitucional. Um poder que cria todas as regras, pode ele mesmo ser submetido a alguma regra? A resposta, como era de se esperar, divide opiniões. De um lado, a gente tem a visão positivista, que diz basicamente, não tem limite. Para eles, o poder que cria a lei não pode ser limitado por ela, é uma força política pura. Do outro lado, tem a visão justnaturalista, que argumenta que sim, existe um limite, e que mesmo esse poder gigantesco precisa respeitar princípios maiores, como a dignidade humana e a justiça. Ok, saindo um pouco da filosofia e voltando para a nossa realidade, como é que a equipe de reforma, ou poder derivado, funciona na prática para alterar a Constituição aqui no Brasil? O primeiro passo é a proposta de emenda, a famosa PEC. Mas repare que a lista de quem pode propor é bem restrita. Isso já é um filtro, para garantir que só questões de enorme relevância nacional e que já nascem com um apoio político forte possam sequer começar a ser discutidas. E depois que a proposta é feita, começa uma verdadeira maratona legislativa. Não é uma votação só. A proposta tem que ser discutida e votada em 2 turnos, na Câmara e no Senado. É um processo longo, feito para ser muito bem pensado. E esse número aqui, 3/5, é o que torna tudo tão difícil. Não é uma maioria simples de quem está presente no dia. Para mudar a Constituição, é preciso um consenso muito forte, o que dá 60% de todos os deputados e de todos os senadores votando a favor 2 vezes. É um sarrafo bem alto. Essa tabela deixa a diferença gritante, né? Mudar a Constituição é muito mais difícil do que aprovar uma lei comum. Tem mais votações, exige um quórum gigantesco e nem passa pela sanção do presidente. Tudo isso foi desenhado de propósito para garantir a estabilidade da nossa lei mais importante. Pois é, mesmo esse poder de emendar, de reformar, tem os seus limites. Existem partes da Constituição que são literalmente intocáveis. É como se os arquitetos originais da nossa casa tivessem colocado algumas vigas mestras na estrutura e deixado um aviso bem claro para a equipe de reforma. Nisso aqui, ninguém mexe. E essas são as famosas cláusulas pétreas. Elas são o coração da Constituição.
Elas protegem nossa estrutura federativa, o nosso direito de votar, o equilíbrio entre os três poderes e, talvez o mais importante, os nossos direitos e garantias individuais. São os pilares que sustentam toda a nossa democracia. E além desses pilares, existe uma trava de segurança temporal. Em momentos de crise extrema, como uma intervenção federal ou um estado de sítio, a Constituição simplesmente se fecha para mudanças. Há uma forma de impedir que decisões permanentes e drásticas sejam tomadas no calor de uma crise que é temporária. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Por que uma sociedade decide proteger certas regras até mesmo da vontade dos seus próprios representantes? É um jeito de garantir um equilíbrio delicado entre a necessidade de evoluir e a obrigação de proteger aquilo que é mais fundamental na sua identidade.